Na última semana, você provavelmente viu que o humorista Léo Lins foi condenado em 8 anos e 3 meses de prisão pela Justiça Federal, o que gerou muita polêmica. E aí, será que essa condenação faz sentido? A sentença obedece ao ordenamento jurídico brasileiro? Tem a possibilidade de ela ser reformada? Isso tudo nós veremos hoje aqui. Então, venha comigo. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos à RA Advocacia. Meu nome é Juan, sou advogado. E hoje vamos sair um pouco do convencional para falar sobre a sentença que condenou criminalmente o humorista Léo Lins em 8 anos de prisão. E talvez, com a experiência que eu tenho, eu possa apresentar uma perspectiva interessante sobre tudo que aconteceu, envolvendo essa sentença. Muita gente aqui na internet já está discutindo se o Léo Lins merece ou não merece essa sentença, essa condenação. Esse aqui não é o meu intuito, tá? Eu vou simplesmente analisar os fundamentos que são apresentados na sentença. Então, a minha opinião aqui, ela é principalmente profissional, tudo bem? Então, vamos lá. Toda sentença ela é basicamente formada por 3 partes: o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Aqui no relatório, além do resumo do processo, a gente consegue ver quais foram os argumentos utilizados pela defesa do Léo Lins em suas alegações finais, no final do processo. Eles alegam a quebra da cadeia de custódia, eles alegam também a ausência de comprovação de dolo, que, na minha opinião, é a tese de ouro da defesa, e, por fim, eles pedem também o afastamento da continuidade delitiva. Esses dois aqui, acredito que não vale a pena de conversar, então vamos focar nesses outros que eu apresentei acima. Quando a sentença entra na fundamentação, o primeiro argumento que ela vai lhe dar é a quebra da cadeia de custódia. E aqui eu tenho que dizer, tá? A fundamentação da juíza rebatendo essa linha da defesa é extremamente sólida. Seria muito improvável que o processo fosse anulado com base na quebra da cadeia de custódia. Basicamente, o que a defesa do Léo Lins está dizendo aqui é que o Ministério Público não observou os procedimentos gerais para armazenamento e preservação de dados cibernéticos. Que dados cibernéticos são esses? O show perturbador, o show do Léo Lins, que é utilizado como prova dentro do processo. E existe uma diferença entre os algoritmos dos vídeos utilizados como prova. Por isso, eles dizem que não é o mesmo vídeo e, portanto, existe uma quebra na cadeia de custódia. Esse ponto de utilizar dados cibernéticos como prova é extremamente longo e técnico. Não vale a pena de conversar sobre isso aqui. O que você precisa saber é que aquele que investiga uma infração penal, ele precisa observar os procedimentos legais para colher, armazenar e preservar vestígios que serão utilizados como prova em um processo. É isso que é a cadeia de custódia. Por isso, a cadeia de custódia ela precisa ser legítima, especialmente quando os vestígios que geram a prova dentro do processo são restritos, são difíceis de conseguir. O problema, no caso do Léo Lins, é que os vestígios daquilo que é considerado prova dentro do processo são abundantes, não são difíceis de conseguir. Isso porque a gravação do show perturbador foi divulgada amplamente na internet. E aí qualquer pessoa ainda hoje tem acesso ao show completo. Então, para convencer a justiça que houve a quebra da cadeia de custódia, a defesa do Léo Lins teria que argumentar como a diferença entre os algoritmos dos vídeos utilizados como prova dentro do processo gera um prejuízo para a própria defesa do Léo Lins, o que não foi dito no processo. Um exemplo disso seria se eles tivessem dito que a diferença do código mudasse o próprio conteúdo do vídeo, o que não foi dito em nenhum momento por eles. Isso, inclusive, está descrito no Código de Processo Penal, no artigo 563, que afirma que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar em um prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, nessa parte, realmente não existe quebra da cadeia de custódia, está tudo certo. Agora, uma coisa que eu senti falta aqui nas preliminares da sentença, que rodou muito na internet, foi a irretroatividade da lei penal.
pessoal estava dizendo que a lei mais gravosa retroagiu para atingir o Léo Lins. Vamos entender essa situação. O Léo Lins foi condenado em dois crimes. O do artigo 20, parágrafo 2º-A da Lei 7.716, que é a Lei contra o Preconceito, que foi a sua maior pena. Ele também foi condenado no crime do artigo 88, parágrafo 2º da Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência. O parágrafo 2º-A do artigo 20 da Lei contra o Preconceito fixa uma pena mais grave para quem incita ou pratica discriminação no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. O problema é que esse parágrafo 2º-A, que fixa a qualificadora do artigo 20, somente foi criado em 2023, depois que o show perturbador foi criado e lançado na internet. E a nossa Constituição proíbe que uma pessoa seja condenada por um crime por uma conduta que foi praticada antes da criação daquele crime, a não ser que seja um caso de crime continuado. Se uma conduta criminosa se estende até o momento em que uma pena mais gravosa passa a ser aplicada, o acusado responde pelo crime mais grave. O próprio Ministério Público afirmou no processo que o show foi produzido em 2022 em Curitiba, sendo divulgado na internet um pouco depois disso, o que é muito fácil constatar em sites de notícia pela internet. Já a lei que criou a qualificação do artigo 20 somente passou a vigorar no Brasil em 11 de janeiro de 2023. Então, que elementos provam que a conduta do Léo Lins durou até essa data? Nenhuma. E aqui nós temos um dos fundamentos mais vergonhosos de toda a sentença. Quando a juíza vai explicar o porquê de aplicar a pena com uma continuidade delitiva, nesse caso ela fundamenta que, de início, insta a consignar que a reiteração delitiva no caso concreto não se refere à quantidade de visualizações do vídeo, pois a publicação do vídeo na rede mundial de computadores é inerente à forma qualificada prevista no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716 de 89, já aplicada na primeira fase da dosimetria. Igualmente, não se está a falar sobre a quantidade de vídeos postados pelo réu, mas sim a quantidade de atos discricionários cometidos pelo réu em relação às vítimas diversas, pessoas idosas, gordas, portadoras de vírus HIV, nordestinos, judeus, evangélicos, homossexuais, negros e indígenas, além de deficientes. Ou seja, ela não está aplicando a continuidade delitiva aqui pela prática do mesmo crime em contextos diferentes ao longo do tempo. Ela está aplicando a quantidade delitiva pelos diversos grupos sociais e políticos que foram atingidos pelo mesmo show. Acho que foi pouco ainda, podia ter aplicado por cada piada feita no show. E como se isso não fosse o bastante, não foi somente o parágrafo 2º-A da nova lei que foi utilizado para aumentar a pena do Léo Lins, não. A qualificadora do parágrafo 2º do artigo 20, que prevê uma pena maior pelo crime de incitação postado na internet, também foi utilizado aqui como uma circunstância desfavorável para aumentar a pena base na primeira fase da dosimetria. Então, de certa forma, as duas qualificadoras foram utilizadas para aumentar a pena. É o que diz aqui na sentença. Assim, o fato de um crime ter sido cometido no contexto de atividade artística ou cultural destinada ao público, parágrafo 2º-A, será valorado como qualificadora. E o fato de ter sido cometido por intermédio dos meios da rede mundial de computadores, em rede social, parágrafo 2º, será considerado uma circunstância do crime. Pode piorar? Pode. Nas causas de aumento de pena, que é a terceira fase da dosimetria, a juíza ainda aplicou o artigo 20-A da Lei contra o Racismo, pelo suposto crime ter ocorrido em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recriação. Lembrando que esse artigo também foi incluído em 2023, depois do show do Léo Lins. Ou seja, nem deveria ser utilizado. E eu nem vou entrar aqui na gigantesca discussão se isso configuraria bis e idem ou não.
Isso é simplesmente não compreender o que é o crime continuado e o contexto fático na prática do crime. E pior, aparentemente, essa interpretação absurda possibilitou a aplicação de uma qualificadora posterior a um fato anterior. Temos aqui um grave erro de julgamento que gera uma retroatividade da lei penal mais gravosa, o que é inadmissível. E por último, nós temos a tese principal da defesa, que é a ausência de comprovação de dolo. E aqui, colegas, eu nunca vi uma fundamentação tão triste da parte da sentença. Para que uma conduta seja considerada crime, nós precisamos de três coisas: um fato típico, antijurídico e culpável. Eu não vou aqui dar uma aula de teoria do crime, mas para o nosso vídeo eu vou dizer o seguinte, que para que nós tenhamos um fato típico, para que seja possível identificar um fato típico, nós precisamos de uma conduta dolosa ou culposa. Bem, a conduta do Léo Lins ela não pode ser culposa porque na lei não existe uma modalidade de incitação ao preconceito culposa. Nem faria sentido isso. Então, para uma condenação, nós precisamos identificar o dolo do Léo Lins, a vontade, que de acordo com o Código Penal seria quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. A defesa do humorista trouxe aqui o argumento do animus jocandi, né? Ou seja, o humorista não tinha a intenção de ofender, ele tinha a intenção de fazer rir, de brincar com o tema, que é uma linha argumentativa válida dentro do direito, tá bom? O professor Victor Eduardo Rios Gonçalves, em seu livro Direito Penal Esquematizado, quando ele vai falar sobre crimes contra a honra, ele afirma que é pacífico, por sua vez, o entendimento de que não há crime pela ausência de intenção de ofender, quando a palavra desairosa é utilizada por brincadeira ou para disciplinar alguém, animus jocandi ou querendem. Lembrando que esse é um livro extremamente atualizado. E nem precisamos ir muito longe. O próprio STJ, no agravo regimental do recurso ordinário de número 19.3928, que foi proferido no ano passado, em 2024, afirmou que o fato de se tratar de um show de stand-up comedy já denota a presunção de animus jocandi. Contrariamente a isso tudo, a sentença então baliza todo o restante da sua fundamentação com base numa decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi, que representa inclusive uma posição visivelmente minoritária. A sentença basicamente copia e cola os termos apresentados pela ministra aqui, dizendo que o animus jocandi é um recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana. Afirma também que a expressão animus jocandi é contemporânea da escravidão, que também já foi normalizada, tolerada e institucionalizada. Dessa aqui eu queria saber a fonte. O que a juíza entendeu aqui, de fato, é o seguinte: a intenção do agente não importa. Apesar do dolo constituir um elemento indispensável para a existência do crime nesse caso, para a condenação deste homem especificamente, não importa a sua intenção. É, obviamente, uma tese ridícula, porque inevitavelmente ela remonta a estrutura da teoria do crime para incriminar o humorista. Ah, Juan, mas é muito subjetivo. Como que eu vou descobrir a real intenção da pessoa praticando esse crime? É verdade. É muito subjetivo, mas a melhor forma de separar um discurso criminoso de uma piada é o contexto, é o espaço em que foi dito e assim é possível ter uma ideia da intenção do agente. Entenda uma coisa, se o dolo, a intenção do agente não importa, milhares de outras práticas que são comuns na nossa sociedade precisam ser condenadas criminalmente pelo bem da coerência. Músicas que falam sobre tráfico, depreciam a mulher de alguma forma, não são mais uma expressão artística, e sim condutas criminosas, precisam ser penalizadas porque representam uma apologia ao crime ou ao preconceito. Produzir um filme como Tropa de Elite também pode ser considerado uma incitação ao preconceito. O céu é o limite nessa situação. Então, concluindo, essa sentença ela possui uma carga ideológica sim, e pode até mesmo ser considerada pouco técnica e uma ofensa ao Estado Democrático de Direito.
É inadmissível que nasça um precedente como esse, tá? Eu acredito e espero que essa sentença será reformada agora com um recurso. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo porque ele deu muito trabalho. Se ficou alguma dúvida ou você precisa de ajuda, faça o agendamento conosco pelo QR Code ou pelo site e com certeza você será atendido da melhor forma possível, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.